Oi, pessoal. Essa é a apresentação do texto Amigos e Inimigos de Porcos, do Marvin Harris, que compõe a nossa quinta aula do curso de Relações entre Humanos e Animais. Então, só para contextualizar um pouquinho, Marvin Harris foi um antropólogo estadunidense. Ele foi professor da Universidade de Columbia, da Universidade da Flórida, também ocupou uma cadeira na Associação Norte-Americana de Antropologia e é considerado um dos fundadores do materialismo cultural. Essa questão do materialismo cultural fica bem nítida nesse texto do Marvin Harris. Ele tem um estilo que busca trazer soluções, explicações para problemas de uma forma mais prática, mais material, né, como o próprio nome diz. E nesse texto, então, ele analisa alguns hábitos alimentares a partir do porco, né? Que por algumas pessoas ele pode ser apreciado ou amado, e para outras condenado e odiado. Então ele vai trazer os dois exemplos dos amigos e dos inimigos dos porcos, né? Então, como inimigos, ele elenca os judeus e muçulmanos que não consomem a carne de porco, e como amigos, né, que apreciam a carne de porco, ele traz o exemplo do povo Maringue da Nova Guiné. Na primeira parte do texto, então, Marvin Harris se dedica a tratar um pouco sobre a questão da proibição da carne de porco para os judeus e muçulmanos, né? Que ele chama, então, dos inimigos dos porcos. É válido mencionar que se trata também de uma visão ocidental. Então, ele explica que até o período da Renascença, o porco era considerado um animal sujo por chafurdar na própria urina, comer excrementos, né? E daí ele levanta uma explicação de que isso não faria tanto sentido, né? Essa explicação mais simbólica, porque outros animais também fazem isso, né? Então, se fosse simplesmente por uma associação à sujeira, não faria tanto sentido assim. Depois ele traz uma outra explicação no século XIII, Moisés Maimônides, que é um médico da corte Saladino, ele tenta explicar essa questão da proibição do consumo da carne de porco por um viés mais da saúde pública, né? Falando que o consumo da carne exerce uma influência malévola e daninha. Essa hipótese acaba sendo, de certa forma, confirmada no século XIX com a descoberta da triquinose, que é causada pela ingestão da carne suína mal cozida. Acontece que isso acaba gerando um certo impasse entre os judeus, porque eles falam que se fosse uma questão de simplesmente acertar o ponto da carne, isso teria sido mais explícito, né? Por exemplo, na Bíblia, deixando mais claro que se tratava de uma questão do ponto de cozimento, né? E não simplesmente ingerir ou não ingerir, que eles acreditam então que tenha algo além disso, né? E, e aí o Marvin Harris também tenta argumentar sobre a questão do cozimento da carne de outros animais, né? Que também, se for mal cozida, pode trazer doenças, né? Como o caso da carne de vaca. Algumas outras informações que o Marvin Harris traz a respeito da proibição da carne de porco é que, depois de um tempo, os teólogos judeus desistiram de tentar encontrar uma explicação mais naturalista para essa aversão à carne do porco. Ele também traz o exemplo do antropólogo James Fraser no livro Ramo de Ouro, que tenta justificar essa proibição da carne como se o porco tivesse sido considerado um animal divino em outra época, mas novamente o Marvin Harris argumenta de casos de outros animais que também eram considerados divinos e nem por isso tinham o seu consumo da carne proibido. Uma outra problemática também que ele encontra é se, por exemplo, os porcos fossem considerados totens, né? E essa questão de esses animais totens também serem vistos como um tabu, né? Mas ele explica que, de maneira geral, assim, embora esses totens não fossem uma fonte de alimento, também não havia nenhuma restrição quanto ao seu uso. Então acabam não sendo explicações tão certeiras, assim, tão convincentes. Bom, então o que o Marvin Harris vai propor como solução para esse enigma do porco? Ele vai buscar uma definição mais ampla de saúde pública
que inclua os processos pelos quais os animais, as plantas e as pessoas conseguem coexistir em comunidades culturais e naturais viáveis. Ou seja, ele vai ver essa proibição do consumo da carne de porco como uma estratégia ecológica. E aí, analisando então os relatos da Bíblia, do Alcorão, ele chega na conclusão de que as zonas de nomadismo pastoril eram colinas e planícies desflorestadas e áridas, né? Ou seja, esse tipo de ambiente acabava sendo inviável para a criação dos porcos, que iam acabar sendo concorrentes diretos dos humanos, né? Iam disputar por alimentos com os humanos. Então, seriam regiões mais adequadas para os ruminantes, né? Como os bois, as vacas, cabras, que daí bastaria se alimentar de capim, e diferente do porco que precisa de cereal, de raízes, né, de outro tipo de alimento que seria o mesmo alimento dos humanos. Então, nesse sentido, o porco acaba sendo mal adaptado a esse clima quente e seco, né, dessas regiões do Alcorão e da Bíblia, né, que são descritas lá. E aí, por isso, né, como o porco está nesse clima quente e seco, ele precisa tentar se refrescar. E como não tem água, não tem sombra, ele acaba chafurdando na sua própria urina e nas fezes, né, nessa tentativa de se refrescar. Então, essa é a explicação mais material, assim, que o Marvin Harris traz. Ele também explica que, naquele contexto, a criação de animais levava em conta a, a capacidade do animal de ser fonte de leite, de queijo, couro, estrume e força de tração, coisa que o porco não servia, né? Então, por isso ele podia ser considerado como um animal, um alimento de luxo. Então, por ser uma carne muito saborosa, né, e gerar essa tentação de se consumir a carne, ele explica que quanto maior era a tentação, maior era também a necessidade de se ter uma intervenção divina. Então, era preferível que se interditasse a criação total dos porcos do que criar porcos numa pequena escala que só fosse alimentar mais essa tentação pelo consumo da carne. Ele traz, então, essa explicação ecológica para essas práticas culinárias que são sancionadas pela religião e explica, então, que, né, por fim, todo tabu tem a sua função social, né? Que nesse caso é uma explicação mais ecológica mesmo, de que o porco não era um animal que se adaptava naquele ambiente, então as pessoas não tinham condição de criar porcos, eles iam ser concorrentes diretos com os humanos, e, né, porventura ia só gerar mais aquele vício, aquela tentação pelo consumo da carne. Então, para evitar isso, era preferível que se proibisse totalmente, né, do que comer um pouquinho e cair nessa tentação. Por isso, então, a proibição do consumo da carne de porco para os judeus e muçulmanos. Bom, na segunda parte do texto, então, ele vai falar sobre os amigos dos porcos, né? E da questão desse amor ao porco pelo povo maringue da Nova Guiné. Ele fala que esse amor ao porco por eles se trata, na verdade, de uma solução de alguns problemas básicos. E aí ele vai fazer vai trazer a descrição de uma espécie de festival suíno, né? Que se chama o Caico, né? E então tem esse caico, que é um festival, um grande sacrifício de porcos. Depois disso acontece uma luta entre várias aldeias maringue. Depois acontece o plantio do rumbim. Depois se estabelece a paz novamente. Se cria um novo rebanho de porco para acontecer um novo caico. Então esse é o ciclo, basicamente, desse festival. Ele explica que o povo maringue tem esse ecossistema que é autorregulador, né, tanto da população animal quanto humana, e que não existe um calendário para acontecer o caico, nenhuma quantidade pré-determinada de porcos para poder ocorrer, né? Isso tudo vai depender de alguns fatores que a gente vai ver agora na sequência.
Como que se chega no caico, então, né? Primeiro de tudo, Marvin Harris vai explicar que são as mulheres as responsáveis por criar os porcos e cultivar inhame, taioba e batata doce, que é a principal fonte de alimento das pessoas ali. Quando os porcos já estão desmamados, eles passam a viver na floresta durante o dia, mas à noite eles vão retornar para a aldeia e aí eles vão ter sua alimentação complementada com algum resto de comida ou com algum inhame, batata doce que seja tipo da pior qualidade, que as pessoas não vão comer, e isso acaba ficando para os porcos, né? Acontece que daí, ao longo do tempo, conforme vai aumentando a população de porcos, né, também vão aumentando as plantações e vai aumentando a população de pessoas. Além de criar os porcos, né, e cultivar as plantações, as mulheres também cuidam das crianças, amamentam, manufaturam objetos, e enquanto isso, os homens abrem as novas clareiras, né, para as plantações e que por vezes elas ficam mais afastadas da aldeia. Então isso vai gerar mais esforço e mais desgaste para as mulheres. Conforme o tempo vai passando, isso é uma coisa que dura anos assim. Os porcos vão crescendo, vão ficando grandes e eles acabam invadindo essas plantações, vão destruindo a cerca. E aí os incidentes entre os porcos e as pessoas são cada vez mais corriqueiros, assim, mais frequentes. É aí então que vai iniciar o caico, né? Que vai ser esse sacrifício dos porcos. É quando eles entendem que já tem um número muito grande de porcos, embora não tenha uma quantidade específica, um número assim estabelecido para isso, mas vai gerando todo esse estresse nas mulheres, esse desgaste, e os porcos começam a entrar num embate com as pessoas e essa competição por alimento, pelas plantações, então é hora de fazer esse controle. Depois que se inicia o caico, então, o sacrifício dos porcos, as pessoas vão se alimentando da carne de porco, e quando essa carne acaba, as aldeias entram em guerra entre si, né? Claro que algumas são aliadas, e daí essas que são aliadas têm essa celebração, essa divisão da carne de porco entre elas, mas depois entra em guerra para depois começar todo esse ciclo novamente, né? Então, algumas explicações práticas do caico que o Marvin Harris traz. O primeiro é que essa avidez pela carne de porco do povo maringue é justificada pela escassez habitual, né? Considerando que por muitos anos eles apenas criam os porcos, mas não se alimentam da carne, né? Eles se alimentam da taioba, do inhame. Então, quando daí tem esse período de sacrifício dos porcos, aí tem toda essa avidez pela carne. Ele traz essa outra explicação também de um sentido ecológico, né, da criação de porcos, que daí já é um outro clima, um outro ambiente e que vão ter condições ideais para criação de porco, né, diferente daquele clima seco, árido, quente do Oriente Médio, né, da Bíblia, do Alcorão. Então aqui a gente está falando de uma floresta, né, que é mais fresco, tem umidade, né? Então não tem essa questão da sujeira dos porcos. E tem essa questão desse ciclo, né? Que quando aumenta a população de porcos, acontece essa competição entre porcos e humanos por alimento. Tem a questão do trabalho excessivo das mulheres, que geram um estresse, um desgaste. E daí, então, que é o momento de fazer o sacrifício dos porcos, né? Que funciona como uma espécie de controle, então, para garantir que os porcos não se tornem esse estorvo. Então, é quando eles percebem que começa a sobrecarregar tanto o trabalho como o número de porcos, essa questão da competição entre porcos e humanos, aí é o momento de se iniciar o caico, então, né? Dando essa explicação mais pragmática, material da situação. Aí o Marvin Harris se pergunta, né? Não seria preferível, então, manter um número constante de porcos ali nas aldeias do que passar por esses extremos de um período de muita abundância e depois um outro período de escassez? Ele fala que
a solução para isso seria se o povo maringue tivesse um outro estilo de vida que, enfim, se resumisse que eles não fossem maringue, né? Que eles tivessem um outro estilo de vida completamente diferente e que não precisasse depender desses extremos. Bom, então, de maneira geral, a ideia principal do texto foi essa, de trazer esses dois pontos de vista diferentes em relação ao consumo da carne de porco, né? De um lado, os judeus e muçulmanos que têm essa proibição do consumo, e do outro lado, o povo maringue que tem essa avidez pelo consumo, né? Um ponto importante para a gente deixar bem claro aqui na aula, que daí eu acho que vai dialogar bastante também com os outros textos do Evans Pritchard e da Mary Douglas, que é interessante a gente pensar, é nessas diferenças de explicações, né? Tanto as explicações levando em conta os aspectos mais simbólicos, que daí a gente vê isso mais claramente com a Mary Douglas, quanto às explicações mais práticas, vamos dizer assim, né? E por isso que também é importante a gente lembrar lá do início do vídeo que eu mencionei que o Marvin Harris é um dos fundadores do conceito de materialismo cultural, que é dar essas explicações materiais mesmo, né? Mais pragmáticas, levando em conta o dia a dia, levando em conta o ambiente, né? As condições, o que é mais favorável, o que não é. E que isso a gente vê bem claramente, tanto no texto do Evans Pritchard, dos Nur, quanto nesse aqui do Marvin Harris, dos Amigos e Inimigos dos Porcos, que vai além, né, do que uma explicação puramente simbólica, né? Pensando que a proibição, por exemplo, a proibição do consumo da carne de porco está muito além do que uma associação à sujeira, né? Tem outros aspectos mais concretos, assim, né, de um ambiente que não é favorável, que faz justamente com que o porco seja entendido como mais sujo, né, porque ele precisa recorrer à própria urina, às fezes, para poder conseguir se refrescar, diferente, né, do caso do povo maringue, que daí tem todas as condições favoráveis para os porcos viverem ali, né, e não precisar ter esse comportamento que é tido como sujo aqui para nós. Então, no mais é isso. Qualquer coisa na nossa próxima aula síncrona a gente pode tirar mais algumas dúvidas. Espero que tenha ficado tudo bem claro, bem explicado. E a gente segue conversando. Até a próxima, pessoal!